Oi gente, tudo bom? Essa vez a gente resolveu fazer uma coisa diferente para mostrar para vocês. Então eu e o Marcelo, a gente está sempre tentando procurar uma coisa nova para mostrar para vocês, uma abordagem diferente. Então hoje, em vez de a gente gravar lá no estúdio, a gente veio gravar aqui no consultório. E a gente queria mostrar para vocês um pouquinho mais de perto como são as coisas na prática. Como são as agulhinhas, se a agulha é grande, se a agulha é pequena, se é dolorido, se não é. Então a gente vai mostrar um pouco para vocês de como funcionam os procedimentos, de como é que é, para vocês terem uma ideia e aí ficar uma coisa mais lúdica, mais transparente para vocês saberem mais ou menos como é que é o nosso dia a dia mesmo, como se vocês estivessem vindo aqui exatamente para fazer o procedimento, tá? Vim até com um detalhezinho rosa, a gente está em outubro rosa, que é o mês de prevenção do câncer de mama, está sendo super veiculado. Daqui a pouco vem aí o mês da prevenção do câncer de pele, a gente vai chegar lá também e a gente vai vir aqui para falar para vocês, tá bom? Espero que vocês curtam, a gente está mostrando assim bem de pertinho como é que funcionam as coisas, a gente fica esperando o feedback de vocês, tá bom? Espero que vocês gostem. Vou mostrar para vocês um pouquinho de como funciona o procedimento do Botox, tá? Então a gente tem basicamente duas marcas que a gente usa, que são o Botox e o Dysport, que são esses dois aqui, tá? Os dois são toxina botulínica do tipo A, tá? Então os dois são toxina botulínica, os dois vão fazer a renovação da pele por estar paralisando aqueles músculos que estão sobrecarregados e que estão movimentando muito durante a expressão da gente. Então eu quero mostrar para vocês como é que é o frasquinho, como é que é a agulha, como é que a gente faz, para vocês saberem como é que é. Que não é nenhuma agulha enorme, é tudo pequenininho, tudo tranquilo, é um procedimento fácil, tranquilo e para mostrar para vocês mesmo como é que é. Então eu quero mostrar para vocês aqui, esse é o frasquinho do Botox, ele é mais gordinho, se vocês forem ver aqui, tem um líquidozinho aqui, a gente vai com a agulhinha aqui, aspira esse líquido e da agulhinha a gente vai injetar na pele do paciente. O frasco do Dysport, primo irmão do Botox, é um pouquinho mais compridinho, tá? Mas também tem o líquidozinho aqui dentro e eles são equivalentes, tá? Tem uma relação mais ou menos igual de durabilidade, de aceitação do paciente, a aplicação é exatamente igual, a diluição dos dois é um pouquinho diferente, um a gente dilui para 2 ml, outro dilui para 3,2, então o Dysport ele dá para 3 pacientes em média, o Botox para 2 pacientes em média, tem paciente que a gente necessita de mais quantidade, tem paciente que a gente usa menos quantidade e já pega a região toda, mas eles são bem equivalentes. Os dois são extremamente confiáveis, de empresas muito idôneas, eles são muito bons, há muitos anos no mercado, na Europa, nos Estados Unidos também, então são amplamente utilizados e a gente confia tranquilamente. O Dysport não tem um nome tão conhecido quanto o Botox virou o nome da toxina botulínica, né? Mas ele é excelente, em alguns casos, por exemplo, em mim, eu acho que o Dysport dura um pouquinho mais do que o Botox, então geralmente eu gosto mais de usar o Dysport nos pacientes do que o Botox, porque eu sempre acho que dura um pouquinho mais, mas isso é uma coisa individual, nem sempre acontece assim, tem gente que gosta mais do Botox, a gente faz o Botox, quando a pessoa gosta mais do Dysport, a gente faz o Dysport, e aí a gente vai usando e os dois têm um efeito muito bom. Então assim, apesar da gente ter mostrado aqui ele já com líquidozinho, porque os dois já estavam diluídos, eu vou mostrar para vocês a caixa fechada como é que vem. Então aqui a gente tem uma caixa fechada do Dysport. Abrindo aqui para vocês verem. Ele vem com essa tampinha, não dá para aspirar ainda. E ele vem como um pó. Então a gente vê ali dentro, ele é um pozinho. Então quando a gente joga o soro aqui dentro, é que ele vira o líquido. Então apesar dele antes ser um pozinho branquinho, depois ele vira um líquido transparente, tá?
Então, é assim que é ele antes da gente aplicar. Aqui a gente tem uma figura de como é a nossa pele, tanto da musculatura que a gente tem, como do rosto, propriamente dito. E aqui a gente faz a marcação dos pontos que a gente fez no paciente e pode anotar aqui a quantidade de unidades da toxina que a gente usou para a gente saber disso depois. Então, tanto a gente vai marcar aqui diretamente os músculos que a gente vai utilizar, se a gente vai usar o músculo, esse músculo e esse, a gente costuma paralisar para evitar aquelas ruguinhas que ficam aqui, aquelas ruguinhas do zangado. Quando é aquela ruguinha aqui ao redor dos olhos, a gente faz esse músculo redondinho que a gente tem em volta do olho. Então, de acordo com os músculos que a gente vai querer bloquear, a gente vai marcando onde a gente fez os pontos de toxina e aí a gente vai acompanhando. Geralmente o efeito do Botox ele começa em 24, 48 horas e ele pode demorar até 2 semanas para estar o músculo todo paradinho. Então, geralmente a gente pede que o paciente volte com 15 dias para a gente rever, ver como é que ficou, se teve algum pontinho que pegou mais do que o outro, às vezes faz um hematomazinho, graças a Deus é raro, mas às vezes acontece, quando faz um hematoma às vezes não absorve tanto, então às vezes depois de 15 dias a gente faz um retoque de um pouquinho mais em algum ponto ou outro e a gente, claro, quer que o paciente esteja satisfeito com aquele procedimento que ele fez, então a gente revê, tira foto de antes e depois, é uma foto que só é mostrada para o próprio paciente, para ele ver como é que estava antes e como é que ficou depois e acompanhar a evolução. Hoje era isso que eu tinha para falar para vocês, tá bom? Tchau, até mais!